e ainda continua, claro, o clima muito quente em Brasília, né? Porque de alguma forma surpreendeu a decisão do Supremo Tribunal Federal do fim de semana de impedir a possibilidade de reeleição para a presidência da Câmara e do Senado Federal. O que o Supremo Tribunal Federal fez foi apenas referendar o artigo 57 da Constituição Federal, que em seu parágrafo 4º proíbe de forma expressa a recondução no cargo na mesma legislatura. O Supremo já tinha se posicionado, né, a respeito desse assunto, num questionamento que foi feito à época pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, né? E o Supremo entendeu naquela oportunidade que quando há troca de legislatura, aí não se trata de reeleição, né? Porque é um novo mandato. Então, nesta possibilidade, está autorizada, então, a recondução do cargo. Agora, quando nós estamos na mesma legislatura, e o Supremo confirmou isso nesse fim de semana, por 6-5, numa votação apertada, não é possível que nós tenhamos, então, a reeleição do presidente da Câmara e do Senado Federal. Aqui na Rádio Bandeirantes, a gente tem ouvido parlamentares a respeito da repercussão dessa decisão. O Cláudio Humberto vai trazer depois, na sequência, mais informações para nós sobre os bastidores dessas disputas, né? Tem partido aí que perdeu força, o grupo do Rodrigo Maia, por exemplo, né? Tá fragmentado agora, depois dessa decisão. Ontem o próprio Rodrigo Maia também disse que não tinha intenção de disputar essa reeleição, pelo menos essa foi a declaração pública dele. Vamos acompanhar aí... Conversa mole. Exatamente. Vamos acompanhar aí mais depoimentos, né, Cláudio, Thaís, sobre esse assunto de parlamentares que mandaram aqui comentários para a Rádio Bandeirantes. É isso aí, começando com o líder do PSL, o Major Olímpio, falando agora. Tentativa frustrada de rasgar a Constituição e com a resposta do Senado defendendo a Constituição e o povo brasileiro, impedindo reeleição de presidente do Senado, logicamente, os grandes partidos agora e outros senadores estão se preparando para apresentarem as suas candidaturas, mais do que natural. Eu, como líder do PSL, já tinha apresentado a minha candidatura com 10 propostas que eu vou renovar essa apresentação agora a cada um dos senadores e vamos debater. E vamos para a democracia e o voto no dia 2 de fevereiro. E dentre as minhas propostas, continua a que diz que a eleição para a presidência do Senado tem que ser aberta. O povo brasileiro tem direito de saber quem o seu senador do seu estado está votando para presidir o Senado. Bem, o PSD tem 12 senadores na sua bancada. Quem fala agora é o líder do PSD, o senador Otto Alencar. Bom dia, Cláudio Humberto. Acabou de ser dada a decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós temos 12 senadores no PSD. Consequentemente, essa bancada terá que se reunir para tomar uma decisão com a concordância de todos, né? Ainda não está terminado o decurso de prazo do Supremo Tribunal Federal, que era no dia 11/12, aguardar isso e depois discutir dentro do partido um nome ou uma aliança com outros partidos, algum nome que possa agregar e também ter as condições de ser presidente do Senado e do Congresso Nacional. Então, aguardar um pouco, está muito cedo ainda. Deixa esfriar o sangue primeiro do resultado aí do Supremo Tribunal Federal. Pisando em ovos, o senador Otto Alencar, né, Cláudio? Veja mas bem. Assim, exatamente. Ele que foi mencionado, citado aqui em entrevista que nos concedeu o ex-prefeito de São Paulo e presidente nacional do partido dele, né, do PSD, citou o senador Otto Alencar, que é da Bahia, como eventual candidato a presidente pelo PSD em 2022. Bom, o fato é que há um certo consenso no Senado Federal de retomar uma tradição de fazer com que o partido de maior bancada indique o presidente.
o segundo maior indica o vice, e assim por diante no preenchimento dos cargos na mesa diretora. Eu duvido que isso se sustente, mas digamos assim, é a conversação que está em curso lá no Senado Federal. Neste momento, ontem, por exemplo, surgiu com muita força a candidatura do líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, que é uma figura muito querida, ele tem um diálogo fácil com todos os setores. Tem até uma coisa curiosa, dos melhores amigos, talvez a pessoa mais próxima dele no Congresso é o líder do Partido dos Trabalhadores, que eles são amigos, ele se dá bem com Randolph Rodrigues, com senadores à direita e à esquerda. Então o nome dele é um nome que nasceu já com muita força e é um candidato ou um pré-candidato ao Senado que com toda certeza, inclusive no âmbito do MDB, da bancada do MDB, tem grande chance de ser entronizado ali como representante do partido. Mas há no MDB outros senadores que também são experientes, têm boas relações com os demais colegas, que também pleiteiam a mesma posição de candidato do partido à presidência do Senado. São os casos de Fernando Bezerra Coelho, que é do MDB de Pernambuco, também a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, enfim, e Eduardo, aquele lá do Amazonas, que também Eduardo Braga, que é também pré-candidato, se apresentou como pré-candidato do partido à presidência do Senado. Cláudio, tá uma briga aí dentro do PMDB aí para saber quem vai ser o nome aí. Porque o partido, se for adotado esse critério da proporcionalidade, né, como todo mundo tá aventando e parece que isso está consolidado, o partido tem muitos nomes aí que estão se colocando à disposição, né? Isso, esses três aí, né? Esses três são os principais até agora. O MDB vai ficar com a posição ainda mais fortalecida, porque há expectativa por esses dias da filiação de 3 senadores novos no MDB, o que torna a bancada ainda maior, inclusive o retorno do senador veneziano, que é da Paraíba, e ele está hoje no Partido Socialista Brasileiro, mas está também retornando, ele já foi do MDB e está retornando. Chama-se Veneziano Vital do Rego, ele é irmão do do ministro Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União. Na Câmara dos Deputados, a confusão um pouco maior, né? A gente assistiu ontem a uma entrevista coletiva do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, reagindo muito mal à derrota dele na Justiça, né? No Supremo Tribunal Federal, e parecia muito rancoroso, né? Cheio de um pote até aqui de mágoas, etc., e tentando se livrar de uma coisa que ele sabe que é inevitável, né? Ele está fora do jogo. Está tentando de alguma maneira se manter no jogo, mas está difícil. O cafezinho hoje já foi servido mais frio, não tenho dúvida disso, né? Até porque o eixo de poder já muda, né? Com a inviabilização da candidatura à reeleição dele, o eixo de poder na Câmara se desloca para o gabinete daquele deputado que é considerado o favorito nessa disputa, que é o deputado Arthur Lira. Ontem, por exemplo, durante todo o dia, gente que trabalha comigo, etc., observou que tinha muito mais, o gabinete do Arthur Lira foi muito mais frequentado do que o do... esse fluxo do poder é uma maravilha, e isso, né, é cruel, né? Isso é cruel. Pior do que a derrota é a expectativa do poder, né? Do outro, né? Sabe em desenho animado, aquele que a gente vê quando tem uma fumaça saindo e vai perseguindo a pessoa? É assim, é a mesma coisa. A fumaça se desloca de um lugar e vai para outro. Aliás, por falar em Rodrigo Maia, olha ele falando aqui. Espero que o governo deixe as eleições para fevereiro e nos ajude a construir a votação dos projetos. E junto com Câmara e Senado construir o texto da tributária, que eu tenho certeza que é uma matéria que vai gerar um impacto muito forte. Você vê como o político tem a capacidade de embromação, né? E de tirar dele a responsabilidade. Quem define a votação não é o governo. Quem define a votação é o presidente da Câmara. É ele que define. Espero que o governo nos ajude a ajudar como, né? A não ser pedindo, implorando que ele coloque as coisas em votação. A gaveta do Rodrigo Maia está recheada de projetos e ao longo das últimas semanas, né, Cláudio, ele não falou nada sobre isso. Não tem uma declaração dele sobre agenda, sobre nada. Agora, quem sabe não anda alguma coisa agora, não é? Passou essa tensão, Rodrigo Maia não vai ser candidato, Alcolumbre também não. Tô querendo demais, Cláudio? Tá.
Gostou? Eu acho que assim... Dezembrão, né? Hoje é dia 8 de dezembro já. Você fala como a gente falou aqui, né, com o líder do governo na Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que é muito, Ricardo Barros, que é muito experiente, e ele tem muita confiança de que é possível sim votar, é só querer, né? É só o presidente da Câmara botar em votação, coisa que está difícil de acontecer.